Olá, meninos e meninas do terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje, da disciplina Língua Portuguesa, no livro Apis. Continuaremos estudando a unidade 4, que fala sobre história em quadrinhos, e hoje vamos fazer a atividade das páginas 86 e 87, que fala mais um pouquinho sobre a sílaba tônica das palavras, e na página 87, a acentuação de palavras oxítonas. A posição da sílaba tônica, ela é sempre observada da última sílaba para o começo da palavra. Então, quando você for observar a sílaba tônica de uma palavra, a gente vai perceber que ela recebe uma classificação também, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, de acordo com a sílaba tônica, se for a primeira, se for a última, se for a penúltima ou a antepenúltima, ok? Aqui tem um exemplo de como você classifica a palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, você vai considerar a antepenúltima. Então, você tem aqui, ó, a palavra mônica. Então, nós temos K, que é a última sílaba. Nós temos Ni, que seria a penúltima sílaba. E Mo, que é a antepenúltima. Então, é mônica, a sílaba mais forte é Mo. Na palavra ajuda, nós temos aqui destacada a penúltima sílaba, que é a palavra, aliás, a sílaba mais forte. Então, penúltima, ó, quem é a última sílaba? Da. Ju é a penúltima sílaba. Na palavra você, o som mais forte, a sílaba tônica mais forte é C, que é a última sílaba, tá? Então, percebam que nós temos, ó, última, penúltima e antepenúltima. Vamos, ainda na mesma página, perceber que dependendo da posição da sílaba tônica, essa palavra ela recebe uma classificação, que pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Nas palavras que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a última, a gente chama ela de oxítona. Quando na palavra a sílaba mais forte for a penúltima, a gente chama esta palavra de paroxítona. E se a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra for a antepenúltima, nós classificamos ela como proparoxítona. Então, hoje, na atividade da página seguinte, nós vamos trabalhar apenas essas aqui, ó, oxítonas, que são aquelas que a sílaba forte é a última. Ainda na mesma página, tem aqui um esquema para vocês lerem e depois completar com um exemplo de cada tipo de palavra. Ou seja, a tonicidade das palavras. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada de forma mais intensa, ou seja, o que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que quando a gente fala, ela é mais forte que as outras. E elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, aqui nesta atividade, você vai escrever um exemplo de palavra oxítona, um exemplo de palavra paroxítona e um exemplo de palavra proparoxítona, ok? Eu já escrevi uma palavra proparoxítona, que é a palavra médico. Você vai pesquisar e escrever outra palavra que seja paroxítona e outra palavra que seja oxítona. Lembrando que, no caso, proparoxítona é a palavra em que a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, última.
né? De, aí vai ser o quê? A sílaba que é a penúltima. E mé é a antepenúltima. Então, você vai escrever aqui uma palavra que seja oxítona. Então, a palavra oxítona, a sílaba mais forte é o quê? A última sílaba, tá bom? Você vai escrever uma palavrinha que a última sílaba é mais forte. E nesse aqui, você vai escrever uma palavra paroxítona, que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima, tá bom? Vamos para a página seguinte, página 87. Na página 87, você vai estudar a acentuação de palavras. Nesse caso, a acentuação das oxítonas, ou seja, nessa página aqui, a gente vai estudar só as palavrinhas que tem a última sílaba mais forte, que são as oxítonas, ok? Questão 1, você vai observar que a palavra você tem um acento gráfico, que é, ó, aqui no é, que fica e. Então, você não tem o pavio curto. Esse acento gráfico chama-se circunflexo, esse chapeuzinho que tem em cima do é um acento circunflexo. E ele faz com que a palavra fique com um som fechado. Então, você. O L tem dois sons, E e E. E que é um som aberto e E um som fechado. Então, aqui nesse caso, nós temos o acento circunflexo. Toda vez que a gente tem um acento circunflexo nesta sílaba, ou seja, nesta letrinha aqui, a sílaba vai ter um som fechado. Você. É o mesmo caso de vovô. Ok? Então, nesse caso aqui, o acento circunflexo, ele foi usado para marcar a sílaba mais forte. Você. C é a sílaba mais forte. Então, esse acento circunflexo foi utilizado para marcar este som mais forte da vogal E. Aí tem uma perguntinha aqui embaixo. Por que será que esse acento é utilizado? Então, acabei, inclusive, de responder para você, né? Questão 2. Você vai ler estas palavras e fazer o quê? Um círculo na sílaba tônica de cada uma delas. Lembrando, gente, que essas palavras, lembra que a gente está estudando nessa página, palavras oxítonas, que são aquelas em que a sílaba mais forte é sempre a última, independente se ela tem acento ou não. Então, aqui você vai fazer a leitura das palavras caqui, vovô, sofá, você, urubu, aqui, café, sagu e vovô. Essas palavras que eu marquei de vermelho já são as sílabas tônicas que eu marquei, ó. Caqui, urubu, vovó, vovó. Então, aqui você pode observar também que todas as palavras terminam, ó, em a, em e, em o. Então, ó, todas as palavras que têm a sílaba tônica mais forte, você pode observar que o acento gráfico, por exemplo, foi usado sempre nas palavras que terminam, nas oxítonas que terminam em A, E e O. Por exemplo, sofá, acento agudo no A. Café, acento agudo no E. Você, acento circunflexo no E também. Vovó, acento agudo no O. Vovô, acento circunflexo no O. Então, todos os acentos a gente usou nas palavras que terminam em A, E e O, ok? Outra coisa que vocês devem observar, que aqui nós temos sons abertos e sons fechados, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o acento agudo, ele é usado em sons abertos, sofá, fá é um som aberto. Café é um som aberto. Vovó, vó é um som aberto. Já o acento circunflexo, quando ele é usado, a gente tem um som fechado. Vovô. Você. Então, C é um som fechado. Vô é um som fechado. Entendeu? Então, A, E, O, som aberto. O, E,
som fechado. Questão A. Complete, de acordo com a posição da sílaba tônica, todas essas palavras são. Então, todas essas palavras aqui, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Questão B. Observem que algumas palavras têm acento gráfico e outras não. Qual regra poderíamos escrever observando as terminações dessas palavras que receberam acento gráfico? Então, por exemplo, você vai perceber que algumas palavras aqui têm acento, outras não. Então, vovô, sofá, café e vovó têm acento. Qual regra, ou seja, o que você observa no final dessas palavras que receberam o acento gráfico? Como é que elas terminam? Por exemplo, com que letra elas terminam? A palavra vovó, café, você, vovô e sofá. Quais são as palavrinhas, aliás, quais são as letrinhas que elas terminam? O que tem em comum? Você vai escrever aqui, ok? Na questão C, diz que vejam que foram empregados dois tipos de acento. A gente tem o acento circunflexo e o acento agudo. Agora você vai falar em voz alta essas palavrinhas aqui e responder por que o acento gráfico mudou. Então, vovô, vovó, você e café. Então, você vai observar o som e depois registrar uma resposta. Por que você acha? O que aconteceu aqui? O acento circunflexo e o acento agudo. Ele foi usado em palavras que os sons são iguais? Ou os sons são todos abertos, são todos fechados, ou tem diferença? Que algumas palavras os sons são fechados e outras o som aberto. Então, você vai observar. Dependendo do acento, mudou o som ou não? Ficou um som fechado, ficou um som aberto ou ficou um som igual? Então, vovô, vovó. Perceba que a palavra é escrita da mesma maneira. O que mudou? O acento circunflexo no O, que ficou um som fechado, ou vovó, mesmas palavrinhas, mesma letrinha, ó. Só que o acento muda, acento agudo, e aí fica O. Então, O, som fechado, O, som aberto. Você, E, som fechado. Café, E, som aberto. Ok? Então, você vai responder. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.